Glorificado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade que vocês nos dão de estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Vocês que têm aí nos assistido, que Deus continue abençoando você e sua família. Louvado seja Deus pela sua vida, né? No vídeo passado, irmãos e amigos, nós estivemos falando sobre parábolas, explicamos ali o significado das parábolas e agora nós vamos falar de uma parábola. Nessa série de parábolas, essa parábola fala sobre graça e responsabilidade, né? São grandes os ensinamentos que existem, que estão contidos na palavra. Então, quando você e eu prestamos bastante atenção no que Jesus Cristo está falando, nesse caso aqui, nas parábolas, é de grande importância. Hoje nós vamos falar, nessa parábola de hoje, nós vamos falar sobre o perdão, a graça de Deus e a responsabilidade de agirmos como o nosso Senhor, no exemplo que Ele deu. Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. Capítulo 18 de Mateus tem aqui parábolas para nossa edificação, tá bom? Se você não tem Bíblia, não tem problema, você pega, preste bastante atenção, né? Se você não estiver em casa e quando chegar em casa, tendo a oportunidade de pegar a Bíblia para conferir, é muito interessante, é muito importante. A palavra de Deus é coisa muito valiosa para as nossas vidas, tá bom, amigos, irmãos? Vamos lá, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, não é? Vamos lá, a partir do versículo 21, melhor dizendo. Mateus 18, 21, vai nos dizer assim, essa parábola, Jesus Cristo falando por parábolas. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Jesus respondeu: não digo até 7 que perdoe, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos, tá? E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que que devia 10.000 talentos. Para nós compreendermos que dívida que esse rapaz tinha, se você for analisar, um talento era um peso de metal, talvez cobre, ouro ou prata, mas era um peso entre 27 e 41 quilos, era um talento. Então, quando Jesus Cristo ele vai falar aqui sobre 10.000 talentos, ele está falando nada mais nada menos do que pelo menos 270 toneladas de metais, era o que esse primeiro homem devia para o seu senhor, não é? Vamos dar continuidade. E não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então, resumindo, a dívida dele seria paga com a própria vida dele, né? A própria vida dele, a família dele, a própria vida dele. Quando você era vendido por escravos, era vendido, você tinha que viver à mercê daquele que te comprou, sendo que um escravo valia ali mais ou menos de 500 a 2.000 talentos. Lembrando que um talento era entre 27 e 41 quilos de um determinado metal, seja ele cobre, ouro ou prata. Então vamos seguir aqui só para a gente entender melhor o que está se acontecendo aqui nessa parábola, tá bom? E o perdão como foi grande na vida desse homem, né? Se você fosse analisar ali a questão desse homem, ele teria que trabalhar mais ou menos ali 164.000 dias da sua vida para poder pagar essa dívida inteira. A dívida era imensa, né? Olha só o que o senhor dele fez por ele. Vamos lá. Então ele não poderia pagar essa dívida nunca. Então, continuando aqui, então o servo caindo aos pés dele implorava, dizendo: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O senhor do seu servo, o senhor daquele servo, ele sabia que aquele servo nunca poderia pagar aquela dívida. E ele agora vê aquele servo ali implorando pela sua própria vida e pela vida da sua família. E aquele senhor perdoa a dívida daquele servo. Meu amigo e minha amiga, aqui existe uma verdade muito grande para a nossa vida, né? Mas vamos dar continuidade e vamos chegar aqui a um fim cheio de entendimento pela misericórdia de Deus, não é? E diz assim: e saindo, porém, aquele servo que foi perdoado pelo seu senhor de uma dívida impagável, lembre-se sempre disso, 10.000 talentos era muita coisa, né? Era muita coisa.
como já falamos. Saindo, porém, aquele servo, no versículo 28, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, o que era 100 denários? Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Quanto está um dia de trabalho seu hoje? Eu não sei, vai depender de quem esteja me assistindo. Mas um dia de trabalho era 100 dias de trabalho. Aquele servo devia para o servo que tinha sido perdoado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Quer dizer, a dívida desse servo de 100 denários era pagável, ele ia pagar para esse outro servo que foi perdoado. Mesmo assim, ele não aceitou e ainda agiu com violência. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, né? Carrascos aqui, lembra o que, irmão? Carrasco é aquele que tortura, é aquele que maltrata até que essa pessoa seja morta. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um seu irmão. Irmãos e amigos, eu não estou aqui para julgar, porque eu também sou homem, sou pecador e falho. Não estou aqui para lançar julgo sobre ninguém, mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus, para eu e você entrarmos numa reflexão sobre a nossa vida e sobre o que nós temos feito, sobre os nossos relacionamentos, sobre o perdão, sobre o se compadecer do próximo que talvez tenha nos ofendido. Como está o nosso coração? Nós estamos vendo aí, essa é uma área muito difícil, porque é uma área que mexe muito com o nosso ego, o nosso orgulho, né? Com o nosso eu. Mas olha, lembra que Jesus Cristo, ele perdoou uma dívida imperdoável. Ele perdoou uma dívida impagável. Esse primeiro homem, ele não tinha como pagar nunca. 164 mil anos ali, mil dias para ele poder pagar essa dívida. Como que ele pagaria essa dívida? Era impagável. O seu Senhor perdoou quando ele se prostrou diante do seu Senhor e pediu misericórdia. E que direito temos nós agora de negar o perdão? Que direito temos nós agora de não buscar, amar e entender aqueles que muitas vezes nos ofendem? É difícil, mas eu falo sempre para você, nós contamos com a ajuda do nosso Consolador, nosso ajudador, Espírito Santo. Então, ele perdoou e não devemos nunca agir como esse servo que saiu perdoado, mas encontrou uma outra pessoa que o devia, e agora ele, cheio de direitos, ele agarra aquela pessoa com violência, até mesmo com violência, para negar-lhe o perdão. Jesus Cristo perdoou. E eu lembro muito bem do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então, nós sabemos que é difícil o ser humano negar a si mesmo. Mas o chamado de Jesus para a nossa vida é essa. Que Deus nos ajude a liberar perdão. Que Deus nos ajude a liberar aquilo que nós também recebemos. De graça recebeste, de graça devemos dar, né? Então, esteja alerta, esteja atento. Eu não sei qual a sua situação, não é uma indireta, mas é a palavra de Deus que nos abre os nossos olhos, que é luz para os nossos caminhos. Então, por favor, fique atento a isso, porque de forma nenhuma nós desejamos esse fim que tem para aquele que não perdoa, para aquele que não entende, para aquele que não busca no Espírito Santo a capacidade para perdoar, porque o fim dele vai ser terrível. Ele vai ser lançado na mão do carrasco para sofrer. Então, isso é o fim, isso significa morte eterna. Então, em nome de Jesus, vamos consertar aquilo que precisa ser consertado em nossas vidas. Vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer, porque Ele nos ama e Ele deseja nos levar para um céu de glória e para uma vida eterna. Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Se não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo se você achar que é útil, né, para a sua vida espiritual e para a vida espiritual de outras pessoas também, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.